Escute agora o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia. Olá, eu sou Gabriel Pinheiro e este é o MP Conecta. Hoje nós vamos conversar com a promotora de justiça Lívia Vaz, promotora de direitos humanos. E vamos falar sobre racismo religioso e outras questões de combate ao racismo. Doutora Lívia, bem-vinda. Doutora, ano passado, em 2022, um projeto do MP foi premiado com o Prêmio Inovar. É um projeto que combate o racismo religioso. Antes da gente falar do MP e Terreiros em Diálogos Construtivos, vamos falar um pouco sobre o crime de racismo religioso, né? As pessoas não sabem muito bem o que vem a ser o racismo religioso. O que é exatamente isso, doutora? Bom, Gabriel, primeiro eu agradecer, né, essa conversa, que é muito importante, a gente conseguir dialogar com as pessoas sobre um fenômeno que é tão grave, mas tão corriqueiro ainda nos nossos dias. Então, racismo religioso quer dizer que existe intolerância religiosa, ódio religioso direcionado a religiões de matriz africana, justamente por conta da origem negra da religião. Então, a intolerância religiosa, eu diria que é um grande guarda-chuva que pode atingir todo e qualquer segmento religioso. Mas nós temos dados suficientes que demonstram que esse tipo de intolerância focado na religião tem como alvo principal as religiões de matriz africana. E isso é algo histórico. Por quê? Vou dar alguns exemplos aqui. Quando nós tínhamos as ordenações filipinas, né, regendo a nossa ordem jurídica, não tínhamos ainda uma ordem jurídica própria brasileira, nós tínhamos ali alguns crimes que vão deixar evidente essa perseguição, inclusive criminal, às religiões de matriz africana. Nós tínhamos o crime de feitiçaria, que poderia ter, inclusive, a pena capital, pena de morte. Não é muito difícil, nesse contexto histórico, entender quem eram as pessoas consideradas feiticeiras. As pessoas negras que trouxeram seus rituais religiosos e culturais da África. E aí a gente tem uma sequência de leis, que não vamos aqui mencionar todas, mas num passado muito mais recente, é importante mencionar pelo menos duas. Uma lei de 1966, na Paraíba, que obrigava sacerdotes e sacerdotisas de religiões afro-brasileiras a se submeterem a exames de sanidade mental para conseguir realizar suas práticas religiosas. Você já imaginou isso acontecendo com um padre, por exemplo? Com certeza não. Aqui na Bahia, uma lei famosa, inclusive, de 1972, que obrigava os terreiros a se cadastrarem em delegacias de jogos e costumes. A gente já tinha, nesse momento histórico, um Estado laico. A Constituição Republicana da Primeira República Brasileira, de 1891, já trazia o princípio do Estado laico. E, mesmo assim, acontece em 1912, para trazer um fato histórico bem importante e grave, um fato histórico que ficou conhecido como o Quebra, ou Operação Xangô. Xangô era como se denominavam as religiões de matriz africana em Alagoas. O que acontece é que, num contexto de disputa política, né, o então governador da província já vinha tempos no poder e estava prestes a eleger o seu sucessor. O que acontece é que trazem a questão religiosa como um pretexto para uma disputa de poder. E aí acusam ele de bruxaria, acusam ele de pacto com Xangô. Isso vai gerar uma reação. Do dia 1º para 2 de fevereiro, quase todos os terreiros da capital alagoana foram depredados, queimados, objetos sagrados foram destruídos, apreendidos. E isso no Brasil, infelizmente, embora eu esteja trazendo aqui um dado histórico pouco conhecido, não é raro. Se nós formos lembrar, apenas agora, durante a pandemia, é que nós tivemos os objetos sagrados de matriz africana que estavam apreendidos no Museu do Crime, Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro, transferidos para o Museu da República. A única religião, né, as únicas religiões, o único segmento religioso que teve instrumentos sagrados apreendidos e expostos em museus do crime foram as religiões de matriz africana no Brasil. Então, isso nos alerta, né, nos deixa evidências de que, de fato, o racismo religioso é uma realidade persistente na nossa história. Doutora, ainda sobre a questão do racismo religioso, um outro ponto que eu acho muito importante de se trazer é a questão do acesso aos direitos que as religiões têm, como, por exemplo, o direito de imunidade tributária e vários outros. Nesse processo que o MP vem buscando, inclusive, burocratizar mais as religiões para que elas tenham toda a documentação necessária.
houve também um cerceamento desse acesso a esses direitos? Ainda há, né? E esse projeto MP e Terreiros em Diálogos Construtivos vem buscar justamente esse igual acesso aos direitos para as religiões matrizes africanas. E isso já começa, esse cerceamento de direitos, como você mencionou aí, já começa com o não reconhecimento dessas religiões como religiões. Vou dar um exemplo de um processo que teve curso em 2017, recente, na Justiça Federal, em que o juiz afirma que Umbanda não era religião, porque não possuía, veja bem, não possuía um Deus, não possuía um livro sagrado e não possuía dogmas, né? Não possuía regras hierárquicas. Desconhece completamente o que seja Umbanda, o que seja Candomblé, o que são religiões de matriz africana. Quem disse e onde foi dito na lei que, para ser reconhecida como uma religião, essa religião ou esse segmento religioso precisa de um livro sagrado, não é? Então, pelo próprio sistema de justiça, a gente percebe essa reprodução do racismo religioso, o que poderíamos chamar de racismo religioso institucional. Um outro exemplo importante em relação a direitos, o não reconhecimento de casamentos celebrados em templos religiosos de matriz africana, por muito tempo no Brasil. Houve esse impedimento de conversão do casamento religioso celebrado em terreiros para casamento civil, o reconhecimento dos efeitos civis desse tipo de casamento. Então, é importante que a gente diga que esse racismo religioso ele vem da perseguição histórica às religiões de matriz africana, mas também de um não reconhecimento e de um discurso de ódio que vai se somar a isso. Então, é muito importante que a gente consiga vislumbrar, ouvir, escutar as comunidades tradicionais de terreiros para entender que direitos são esses que essas comunidades não conseguem acessar. E aí, por último, você mencionou a imunidade tributária. A Constituição garante imunidade tributária para templos religiosos, de qualquer segmento religioso. E por que os terreiros não conseguem acessar? Historicamente, no Brasil, pela perseguição, inclusive legislativa, os terreiros se formaram, se consolidaram em torno da família. Né? São ambientes tradicionais, familiares, fundados na oralidade, por isso mesmo não tem um livro sagrado, um livro próprio. E por conta disso, essas religiões não se burocratizaram. Só que a Constituição não diz que precisa se burocratizar para acessar esse direito, é um direito fundamental. Então, as religiões evangélicas, né, as cristãs de um modo geral, conseguem acessar porque normalmente são, sim, formalizadas, têm CNPJ, declaram imposto de renda, e os terreiros, por não serem burocratizados, acabam não acessando a imunidade tributária. O que tem acontecido em Salvador como solução é que, ao invés de se colocar o CNPJ, né, de uma associação religiosa, enfim, para acessar esse direito, o que a CEMUR, Secretaria Municipal da Reparação, encontrou como solução foi indicar o CPF do líder religioso para que a Cefaz aí consiga conceder, de fato, concretizar essa imunidade tributária. Então, assim, nós precisamos buscar soluções, nós precisamos que os poderes públicos estejam de portas abertas para as comunidades de matriz africana, para compreender essa realidade que muitas vezes é distante. Há uma folclorização muito grande das religiões de matriz africana, mas as pessoas muitas vezes não conhecem de perto como funciona, não conhecem de perto essa falta de acesso aos direitos, que vai desde o direito à saúde, Gabriel, porque pessoas com contas, com guias, usando suas indumentárias de matriz africana, muitas vezes recebem, inclusive, negativa de atendimento em postos de saúde. Então, é algo que vem afetando, né, uma gama de direitos de pessoas que fazem parte de comunidades de matriz africana. Até o nome do projeto MP e Terreiros em Diálogos Construtivos mostra a importância de se fazer esse diálogo, se ouvir o que vem do outro lado, essas dificuldades que se passa dentro do núcleo religioso de matriz africana. O que mais é contemplado por esse projeto? Doutor, eu pergunto porque nós vemos, e eu vi a senhora falando recentemente sobre essa questão, nós vemos a necessidade da proteção mesmo e salvaguarda dos espaços religiosos de matriz africana, os monumentos também. Isso também é contemplado pelo projeto? Também faz parte? Também, nós discutimos e escolhemos os temas em diálogo com representantes de terreiros, né, de comunidades de matriz africana. Já discutimos, por exemplo, crimes de ódio religioso, regularização fundiária, imunidade tributária, ensino religioso, né, que hoje o STF entende que qualquer confissão religiosa pode
prestar esse ensino religioso, ou seja, pode ser confessional o ensino religioso. Eu entendo que esse ensino não deveria ser confessional, deveria ser um ensino de ordem cultural, histórica, antropológica, enfim, teológica, e não confessional. Porque nós sabemos, infelizmente, que alguns segmentos religiosos, algumas confissões religiosas, como a gente denomina, têm se utilizado desse espaço para pregar o ódio religioso. E crianças que estão nessas escolas, e que são de matriz africana, acabam sofrendo racismo religioso por parte da instituição e por parte, muitas vezes, da comunidade escolar. Então, no último encontro que nós realizamos no dia 27 de janeiro de 2023, no terreiro da Casa Branca, que é o terreiro de candomblé mais antigo do Brasil, nós trouxemos como tema a proteção e salvaguarda de espaços sagrados e de monumentos de matriz africana. Quem acompanha as notícias sabe, tem testemunhado, né, tem visto que nem a arte sobrevive a esse tipo de ódio, Gabriel. Nós temos esculturas belíssimas em cobre, do escultor Tati Moreno, né, em várias cidades do Brasil, São Paulo, Brasília, Salvador, e são monumentos que têm sofrido ataques. São verdadeiros atos de terrorismo que têm acontecido com motivação religiosa. Né? E não por acaso com a queima desses monumentos. Né? É como se fosse uma nova Inquisição, uma Inquisição contemporânea, uma caça às bruxas, uma guerra santa que de santa não tem nada. Então é muito importante que nós tenhamos essa temática como algo central na discussão sobre proteção dos direitos das comunidades de terreiros. Porque nós temos terreiros tombados, terreiros registrados, mas que não há um plano de salvaguarda para que nós possamos realmente proteger, na prática, esses espaços sagrados. Não só os espaços sagrados supostamente privados, que são os terreiros em si, mas aqueles públicos que são destinados aos rituais religiosos de matriz africana, como a Lagoa do Abaeté, como a Pedra de Xangô, que já sofreu ataques também, com quilos de sal. Né? Então, é muito importante que a gente tenha um plano de salvaguarda. Vou dar o exemplo do busto de Mãe Gilda, na Lagoa do Abaeté. Já foi vilipendiado, atacado diversas vezes. Nós nunca temos, ou quase nunca temos como comprovar a autoria desses crimes, porque não há uma câmara de segurança ali, por exemplo. Então, se não tiver uma testemunha que presencie o fato, muito dificilmente a gente vai chegar à autoria. Do mesmo modo, nós temos, recentemente, no dia 4 de dezembro, isso não me sai da memória, 4 de dezembro, que é um dia na Bahia, dedicado a Oiá, a Inhansã, nós amanhecemos o dia 4 de dezembro com a escultura em cobre, em homenagem à Mãe Estela de Oxóssi, queimado, incendiado. Né? Mãe Estela de Oxóssi, que não apenas era uma líder religiosa, mas era uma mulher, uma intelectual, uma imortal, inclusive, pela Academia de Letras da Bahia, né, com vários livros escritos, e que teve a sua memória desrespeitada por um ataque terrorista, porque esse tipo de ataque tem o objetivo de incutir medo também nas comunidades de matrizes africanas. Então, é muito importante que a gente consiga cumprir esses encaminhamentos e que cada instituição afeta essa temática da proteção. Nós temos o IFAM como entidade federal, o IPAC como entidade estadual e a Fundação Gregório de Matos como entidade municipal, além do Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, enfim, as secretarias responsáveis também, para que nós consigamos, de fato, realizar, né, concretizar planos de salvaguarda para esses espaços e monumentos. Obrigado, doutora Lívia. Nós continuamos no próximo MP Conecta o nosso bate-papo sobre racismo religioso. Vamos falar também sobre abuso do poder religioso e sobre injúria racial. Até a próxima. Você acaba de escutar o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia.